Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos abrir na terceira carta do apóstolo João, no versículo 2. Essa carta do apóstolo João é tão pequenininha que não tem nem capítulo. Terceira carta do apóstolo João, versículo 2. Acharam? Está escrito o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Eu vou ler outra vez. Amado e amada, amém? Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. Amado, amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a Vila da Penha, o Rio de Janeiro, a melhor salva de palmas que o Brasil já deu para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, glorifica por tua conta agora. Você que está ouvindo em casa pela rádio, dá glória a Deus também. Você que está dirigindo e ouvindo, dá glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor até o céu agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, olha o teu povo te aplaudindo, porque a nossa alma está indo bem, e nós sabemos que o Senhor deseja que a nossa vida vá bem também. Então recebe o louvor de todo esse povo agora. Abre o céu para receber, e pela mesma abertura, pela mesma janela, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, derrama a tua virtude, derrama o teu poder, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, abençoe agora. Pai bendito, este povo que aqui veio, e o povo que ligou o rádio, quer ouvir a tua voz, quer ouvir o Senhor falar. O homem não tem nada para dizer, então vem o Senhor agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador e envia a tua palavra agora. Manda a tua palavra, Senhor, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Graças a Deus, poder se assentar. O apóstolo João escreveu esta pequena carta para um membro da igreja, cujo nome era Gaio ou Caio. E ele, João, já idoso, era o único apóstolo vivo de Jesus Cristo. Todos os outros já tinham morrido. João estava velho e escreveu esta carta. Era o único apóstolo de Jesus, dos 12 que Jesus tinha escolhido, o único que ainda estava vivo. Quando João escreveu esta carta, ele sabia que no meio da igreja tinham pessoas boas e pessoas más. E este Gaio é considerado por João, o apóstolo, como um homem bom. E João já começa se referindo a ele como uma pessoa amada. Justamente ele, João, que era o discípulo amado de Jesus. E João, velho,
sente profunda admiração por este Gaio. E ele deseja que este Gaio, que ele vá bem em todas as coisas. E que ele também tenha saúde, que o Gaio tenha saúde. Como a alma dele vai bem, João deseja que todas as coisas na vida de Gaio também corram bem. E aqui está um princípio fundamental da nossa vida cristã. A consequência de servirmos a Deus com fidelidade e a Cristo e os direitos que nós temos. Esse versículo 2, quero reler para você, que eu transporto para a tua vida agora. Amado, amada, desejo que te vá bem em todas as coisas. Passa um traço aí debaixo de todas as coisas. Todas as coisas têm que irem bem. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Na versão da Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, eu estou aqui com uma revista corrigida, é a minha preferida, mas na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim, esse mesmo versículo 2, preste atenção. Quem tiver uma versão atualizada aí, vai conferir e vai ver que está assim. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem alguém com a versão atualizada aí que está desse jeito? Amém. Então, é a mesma maneira de dizer a mesma coisa, usando palavras diferentes. Porque a questão toda é essa. Eu sou salvo. A minha alma está muito bem, graças a Deus. Mas o meu corpo tem que estar bem. Eu tenho que ter saúde. Todas as coisas têm que correr bem para mim, para você. E nós temos que ter prosperidade. Porque é profundamente lamentável alguém dar o testemunho dizendo: eu sou salvo, mas não tenho emprego. Estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos procurando trabalho e só vivo de bico. É muito lamentável alguém dizer: eu sou salvo, mas estou com câncer, ou estou com uma doença incurável, ou estou com a espinha caída, ou estou com a coluna torta. Eu sou salvo, mas eu não tenho saúde. Então, essa é uma questão que a pessoa precisa parar para refletir. Porque Jesus veio para dar vida e vida de verdade. E não basta apenas eu dar o testemunho: sou salvo. E onde você mora? Debaixo da ponte. Como é que está a tua saúde? Mal. E a tua vida financeira? Devendo para todo mundo. Mas eu sou salvo. Se você estiver salvo, salva, mas todas as outras áreas da tua vida são um desastre, uma tragédia, ninguém vai querer a tua fé nem o teu Deus. Porque vão dizer: puxa, o que adianta ser salvo? A pessoa bate no peito dizendo que é salva, mas olha só a saúde dela como está. O Deus dela não cura. Essa pessoa fala que serve a Deus e que Deus é o dono de tudo. Então deve ser um dono miserável, porque não dá nada para o seu filho, para a sua filha. Ninguém vai querer o teu Deus. Ninguém vai querer o teu Jesus. Quando João fez esses votos aqui para Gaio ou Caio, João disse: eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Isso faz parte do nosso direito como filhos de Deus. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu tenho certeza que a tua alma está muito bem.
Por mais defeitos que você possa ter como pessoa humana, eu tenho certeza que a tua alma vai muito bem. Porque os discípulos de Jesus tinham vários defeitos, mas as almas estavam ótimas. Jesus até disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Faz parte da nossa vida cristã ter na nossa vida diária, no cotidiano, no dia a dia, todas as coisas correndo bem. E se algo não estiver correndo bem, você tem que parar para refletir agora. Porque eu já fui salvo uma vez, e eu me lembro que era novo convertido, e eu ficava perguntando para Deus, meu Deus, tenho certeza da minha salvação. Por que eu moro num quarto e cozinha cheio de goteira? Meu Deus, eu tenho certeza da minha salvação. Por que eu tenho que contar as moedas para pegar o ônibus? Por que eu não tenho um carro? Quando é que o Senhor vai me abençoar? Meu Deus, eu tenho certeza da minha salvação. E por que eu ainda, descendo do ônibus, tenho que andar mais de 7 quarteirões a pé até chegar no meu serviço? Meu Deus, eu tenho certeza que eu sou salvo. Tenho certeza da minha salvação. Eu sinto a tua presença. Mas por que na hora do almoço eu tenho que procurar o restaurante mais barato? Ou por que eu vou comer lanche na hora do almoço para economizar dinheiro? Eu não conseguia compreender isso. E muitas pessoas, na sua vida cristã, têm certeza da salvação, mas as coisas não estão correndo bem. Eu fui descobrir mais tarde o segredo para que a minha vida corresse bem. Mas você vai descobrir hoje, aqui nesta carta do apóstolo João. Amém? Então preste atenção. Continuando a leitura da terceira carta de João, a respeito de Gaio. João diz assim no versículo 3: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome, veja que é nome com letra maiúscula, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Por que João ama tanto Gaio? Por que João deseja que ele vá bem em tudo, em todas as coisas? E por que Gaio tem o direito de ter saúde e prosperidade? Porque Gaio é um membro da igreja que recebe os missionários, os pregadores, os enviados, os evangelistas, hospeda na sua casa, não deixa faltar nada, e os hóspedes de Gaio, os homens de Deus que são hóspedes de Gaio, chegam diante da igreja e dizem: olha, chegamos nesta cidade, fomos enviados de outra base, chegamos aqui e Gaio nos recebeu, tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos ajudado e nada nos tem faltado. Então, os evangelistas, os missionários, davam testemunho da hospitalidade de Gaio. Então, Gaio tinha um conceito elevadíssimo com o apóstolo João, com os evangelistas, e o testemunho destes na igreja, que convencia a membresia das qualidades, das virtudes, da generosidade de Gaio. Só que nesta mesma carta que João envia para Gaio, João vai fazer uma reclamação a respeito de uma outra pessoa, que começa aqui, no versículo 9. João escreveu assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes,
que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. O apóstolo João escrevendo isso. Esse tal de Diótrefes, cujo nome quer dizer educado por Júpiter, e Júpiter era um deus pagão que os romanos adoravam, era a versão romana de Zeus, o deus grego Zeus. Esse Diótrefes, ele era um pagão que se converteu, mas que agora está à frente de uma igreja, e ele está enfrentando a autoridade do apóstolo João. Então João está escrevendo para Gaio, falando de Diótrefes. Versículo 10. Pelo que, se eu for, escreveu João, trarei à memória as obras que ele faz, esse Diótrefes, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado Gaio, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Essa palavra verdade que está aí deveria estar em letra maiúscula. Porque até o Jesus, a verdade, dá testemunho a respeito de Demétrio. Quem que era Demétrio? Um evangelista que o apóstolo João mandou para aquela igreja, e o Diótrefes não quis recebê-lo. Olha só. E João está escrevendo para Gaio. O Demétrio é homem de Deus, nós damos testemunhos dele, a própria verdade dá testemunho dele, e você sabe, Gaio, que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí João já vai encerrando a carta, dizendo no versículo 13, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Nós é que dizemos que pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. E ele termina a carta aí. Agora, baseado nesta carta, nós vamos ver as diferenças entre Gaio, que tem direito à prosperidade, saúde, vida abundante, todas as coisas correndo bem, e comparando com Diótrefes, o educado por Júpiter. Vamos ver as diferenças aqui entre os dois, eu quero que você vá acompanhando comigo. Gaio é sincero. Você vê no versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade como tu andas na verdade. Era um cristão sincero. Diótrefes era um cristão falso. Veja o versículo 10. João dizendo, pelo que se eu for trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Era falso, hipócrita, mentiroso, tendencioso, caluniador. Enquanto Gaio é sincero, Diótrefes, ele é uma pessoa que levanta suspeita até sobre a vida do apóstolo João, que está velho, e é o único apóstolo vivo de Cristo, dizendo palavras maliciosas contra o apóstolo João. Continuando, Gaio andava na verdade, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quer dizer que além dele ser sincero como pessoa, ele andava na verdade. Os passos dele confirmavam as coisas que ele cria. E nós estamos vendo aqui que Diótrefes andava no mal. Veja o versículo 11. João aconselhando Gaio, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Quer dizer que Diótrefes, ele andava no mal. Outra comparação. Gaio era fiel em tudo, versículo 5.
Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Gaio era um membro de uma igreja que tratava os irmãos muito bem e os estranhos também. Até os estranhos, a ponto dos estranhos chegarem na igreja e falarem: olha, a hospitalidade, a bondade, a generosidade de Gaio nos comoveu, mostrou amor. Ele era uma pessoa fiel em tudo. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Compare agora com Diótrefes, no versículo 10. Diótrefes é infiel em tudo. Olha lá o versículo 10 que diz: porque as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Enquanto Gaio é bom com todo mundo, até com os estranhos, Diótrefes não recebe nem os irmãos e proíbe que os irmãos recebam, e ainda dá ordem para lançar fora se alguém receber os enviados de João. Olha só. Você está vendo o oposto de duas pessoas. Diótrefes é infiel em tudo. Nós vamos ver aqui que, a respeito de Gaio, todos dão testemunho, um bom testemunho da sua vida. Versículo 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno com Deus, bem farás. Deram testemunho da tua caridade, Gaio. Agora veja o testemunho a respeito de Diótrefes. No versículo 10, João falou: se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, o mau testemunho que ele dá. O próprio João iria dar o testemunho contra ele. Nós vamos ver que Gaio recebia bem todos os que eram enviados em nome de Jesus. Todos. Versículos 7 e 8 diz assim: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Gaio, ele sabia que ele tinha que receber os cooperadores do evangelho, os missionários, os pregadores da palavra, porque eles tinham sido enviados em nome de Jesus. E Jesus disse: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Gaio era uma pessoa que recebia bem os homens de Deus, porque eles vinham em nome de Jesus, então ele estava recebendo o próprio Jesus e o próprio Deus. Agora, Diótrefes não recebia nem o maior homem de Deus que ainda estava vivo naquela época. Veja comigo o versículo 9. João escreveu dizendo: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha só, Diótrefes não recebe o apóstolo João, o único, o amado lá, o único que ainda está vivo. Diótrefes diz: não, que João está velho, João manda lá, aqui ele não manda nada. Não recebe o homem de Deus, o apóstolo João, que nessa época já está idoso. E Diótrefes tem um comportamento completamente oposto do apóstolo João. Porque olha só, o versículo 9 diz que ele quer ter o primado, ele quer ter a superioridade, ele quer ser maior do que os outros. Ele está envolvido pelo espírito do erro, está no mesmo comportamento de Satanás, que quis ser maior do que Deus. Diótrefes, ele quer o primado, ele quer ser superior a todos, inclusive superior a João. Agora veja João, que podia dizer: olha aqui, gente, dos 12, o único que ainda está vivo sou eu. E eu sou testemunha, eu vi Jesus, ninguém mais aqui viu Jesus, eu vi. Eu estive com ele, convivi com ele. Todos já morreram, quem manda aqui sou eu. Mas João, ao invés de
fazer valer a sua autoridade, João se humilha. Você pode ler o começo da carta, o versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. João, ao invés de dizer o apóstolo de Cristo, o único que ainda está vivo, escrevo para você, Gaio. Eu mesmo, João. Mas ele se rebaixa a presbítero, enquanto Diótrefes está querendo ser o Papa. Está querendo ser superior, está querendo o primado. Então aqui você vê a diferença entre comportamentos. Mas por causa do comportamento correto de Gaio, ele vai ser chamado nesta carta de amado por 4 vezes. Veja no versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Ele vai ser chamado de amado no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Ele vai ser chamado de amado no versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo. E ele vai ser chamado de amado no versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Por isso que Gaio, ou Caio, é amado. Porque ele está dentro do Evangelho, está dentro da palavra, e ele está vivendo no caminho, e está dando testemunho da sua fé. E ele está amparando os evangelistas, que o Diótrefes não quer receber, nem na igreja, resistindo à autoridade de João e dizendo: quem manda aqui sou eu. Veja como o Diótrefes está completamente errado, e Gaio, portanto, está no direito de possuir a verdadeira bênção, a bênção completa de Deus. Não adianta você querer a bênção de Deus apenas porque você recebeu Jesus como Salvador. Porque se você não for fiel em todas as coisas, como Gaio era, você não vai poder reclamar prosperidade, vida abundante, uma vida financeira de fartura, saúde. Você não vai poder reclamar de nada disso. Como esse Diótrefes está sendo julgado e condenado pelas palavras do apóstolo João. Gaio 4 vezes foi chamado de amado, porque ele contribui, olha só, com a verdade. E ele é fiel com a obra de Deus. E toda pessoa que contribui desta maneira com a obra de Deus, tem direito que todas as coisas também contribuam com ela. Porque está escrito que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quem contribui com as coisas de Deus, como Gaio está contribuindo, tem o direito à prosperidade, que tudo corra bem e que ele tenha saúde. É um direito, porque todas as coisas que Deus tem sob controle também tem que contribuir com essa pessoa. Eu quero que você veja comigo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a sua obra. Se eu amo a sua obra, eu amo os seus mensageiros. Se eu amo os seus mensageiros, eu amo as almas que esses mensageiros conseguem ganhar. E se eu amo essas almas, eu contribuo com a obra de Deus. E se eu contribuo com a obra de Deus, todas as coisas que estão debaixo do controle de Deus têm que contribuir comigo. Aí eu passo a ter direito à saúde, à prosperidade e que todas as coisas corram bem. Deus tem prazer na nossa prosperidade, amados. Mas Ele não concede a prosperidade automaticamente só porque a pessoa entregou a vida para Jesus. Eu já disse a vocês, quando eu era novo convertido, orava no monte, fazia jejum, participava de vigília, orava muito, frequentava todos os cultos, mas não tinha prosperidade.
O que está faltando? Estava faltando a fidelidade em tudo, como Gaio era fiel, bem diferente de Diótrefes. Deus, Ele ama a nossa prosperidade desde que a gente ame a sua justiça. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E ser fiel em tudo. Eu quero que você veja comigo o Salmo de número 35, versículo 27. Está escrito o seguinte: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas me serão acrescentadas. Se eu não agir fielmente em tudo, eu não posso reclamar que eu não tenho prosperidade. Porque quando eu contava as moedinhas para pegar ônibus, ou procurava o restaurante mais barato para comer, ou ficava arrumando panela para colocar debaixo da goteira naquele quarto e cozinha, eu não me lembrava que eu não era fiel. Eu achava que Deus não estava me abençoando e que não era ainda a minha hora. Eu achava que Deus um dia iria me abençoar. Eu achava que era fiel a Deus, mas não era fiel em tudo. Por quê? Porque eu não aceitava a justiça de Deus. Eu não aceitava, por exemplo, a ideia de ter que dar de oferta o melhor que eu tinha no bolso. Eu pensava, eu vou precisar, vou dar essa oferta aqui. Eu não aceitava a ideia de pegar 10% do meu salário e dar na casa de Deus, porque eu pensava, o meu salário não dá nem para mim, como é que eu vou dar 10% na igreja? Eu não aceitava a justiça de Deus. Eu não amava a justiça de Deus. Quando a pessoa fala mal da oferta, quando a pessoa fala mal do dízimo, quando a pessoa fala mal do pastor, como fazia Diótrefes, lançando malícias ou falando maliciosamente contra o apóstolo João, olha o atrevimento. A pessoa não está sendo fiel em tudo. A pessoa está colocando em dúvida o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que está à frente do trabalho. Então a pessoa não ama a justiça de Deus. A pessoa se rebela contra a justiça de Deus, então ela não tem como ter prosperidade. Mas Gaio era fiel em tudo e agia assim com todos. Então João só podia chamá-lo de amado 4 vezes em poucas linhas e ainda dizer a ele: desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como a próspera a tua alma, que você também tenha prosperidade em tudo. É o direito de Deus. Eu pensava assim: quando é que Deus vai me abençoar, hein? Quando é que Deus vai resolver me ajudar? Quando é que eu vou ganhar bem? Eu achava que, num momento, Deus iria se compadecer de mim, de levantar tão cedo, de pegar ônibus lotado, de ficar 1h30 dentro de um ônibus em congestionamento, de andar 7 quarteirões, de passar fome na hora do almoço, de comer uma comida muito simples, de ter poucas roupas. Eu achava que Deus um dia poderia me abençoar se Ele tivesse pena de mim. Mas não é por aí, amados. Deus não vai abençoar a pessoa por causa disso. Pena de você, Deus sempre teve. Pena de mim, Deus sempre teve. Aliás, Deus tem tanta misericórdia conosco que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a nossa alma. A maior prova de que Deus tem misericórdia de nós. Mas se você quer tomar parte de uma vida abundante e desfrutar de todos os tesouros do reino de Deus, então, em nome de Jesus, seja fiel em todas as coisas e ame a obra de Deus e se proceda corretamente com tudo. E aí, todas as coisas de Deus vão contribuir para o teu bem. Faz parte da vida cristã. Eu só consegui experimentar prosperidade quando eu pensei, melhor eu dar o dízimo. Mas tudo bem, já que meu salário não sobra mesmo, eu vou dar o dízimo, já que sempre o salário acaba antes do mês. Então, já que nada muda, eu vou dar o dízimo. E dei o dízimo, e fui fiel. Foi aí que Deus deu a virada na nossa vida. Porque, olha só, prosperidade, amados, é algo que Deus quer entregar para a pessoa. É algo que Deus tem para dar, porque Ele é rico, não resta dúvida nenhuma. Mas nós temos que mostrar a Deus que somos fiéis em tudo. Porque seria impossível, se um ladrão te assaltasse num mês e levasse todo o teu salário, e você não ficasse aborrecido.
E no mês seguinte, aquele ladrão volta e rouba outra vez o teu salário inteiro. Não é possível que você ficasse impassível. No terceiro mês, aquele ladrão volta, porque ele sabe o dia que você recebe, e ele mais uma vez rouba todo o teu salário, não deixa um centavo. No quarto mês, aquele ladrão volta pontualmente e rouba outra vez todo o teu dinheiro, todo o teu salário que você trabalhou para ganhar. Você diria isso para o ladrão? Ladrão, volte no mês que vem que eu fui aumentado. Deus está te ajudando. No mês que vem você vai me roubar e vai levar mais dinheiro, porque agora eu fui aumentado. Você abençoaria o ladrão? Essa é a palavra, amados, dura, pesada. Porque a Bíblia diz que quando nós não damos o dízimo, nós estamos roubando a Deus. O dízimo integralmente, naquele mês, você usa. E aquilo que era integralmente de Deus, desaparece. E você acha que assim Deus vai te abençoar ainda, que Deus entende. No segundo mês, você recebe o salário, ainda não posso dar o dízimo. E você usa aquilo que é de Deus integralmente, rouba totalmente aquilo que é de Deus. Palavra pesada essa, não é? No terceiro mês, você pega de novo o dízimo e gasta nas tuas necessidades. Você está precisando. Ora, mas o ladrão quando assalta também está precisando, é ou não é? O ladrão quando rouba também está precisando. Agora você já viu algum ladrão ficar rico? Ele pode morar numa mansão, como muitos sequestradores e bandidos, traficantes, acabam tendo uma vida deleitosa, mas depois estão lá no presídio, sem nada, sem liberdade. É impossível alguém numa situação dessa possuir as coisas. Por isso que a Bíblia, quando diz que a pessoa que gasta o dinheiro do dízimo está roubando a Deus, e por causa disso ela está cometendo um crime espiritual, é impossível essa pessoa prosperar, é impossível essa pessoa se dar bem. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, a pessoa está sempre gastando aquilo que é de Deus. E a pessoa ainda pergunta: meu Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu não arrumo um emprego melhor? Por que eu não prospero? Por que as coisas não dão certas para mim? Sabe por quê? Porque a pessoa não está sendo fiel em tudo, e ela está falhando justamente no principal requisito, que é patrocinar a verdade. Gaio patrocinava a verdade. Ele vivia em sinceridade, andava na verdade e apoiava os que pregavam a verdade. Recebia de todo o coração aqueles que estavam a serviço do Rei Jesus. Então ele tinha direito a ter prosperidade. Todo mundo elogiava, todo mundo abençoava. E o próprio Deus, nesse caso, acaba abençoando poderosamente a pessoa. Mas se a pessoa não é fiel, como é que ela pode reclamar? Meu Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que eu estou doente? Por que o Senhor não me cura? Ora, Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E por que eu continuo doente? É porque está faltando essa fidelidade que Gaio tinha, que colocava o reino de Deus acima de todas as coisas. Deus ama a tua prosperidade, mas você tem que amar a justiça de Deus. Relendo, olha aqui, isso tem que ser feito com alegria, igreja. Ao ouvir um assunto desse, você devia estar dando glória a Deus. Mas tem gente que faz cara feia: pastor está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro não, estou falando de prosperidade. Deus não precisa do teu dízimo, Deus não precisa da tua oferta. Pastor, a igreja precisa. Nem a igreja é a casa de Deus. Como que a igreja iria precisar? Quem precisa é você. E quando é você, é fiel. E quando você faz isso com alegria, então Deus, o próprio Deus, te abençoa com fartura. Olha aqui, igreja. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Deus está procurando pessoas para Ele abençoar. Mas tem que ser pessoas que estão na obra, não como Diótrefes, que não dá honra a quem é de Deus, que quer ser superior aos outros, que é infiel em tudo,
que fala maliciosamente contra os homens de Deus, que não recebe quem é de Deus, não como esse Diótrefes, mas como Gaio. Deus quer pessoas na igreja como Gaio. Deus está procurando pessoas como Gaio, pessoas que se alegram de poder fazer alguma coisa importante para o reino de Deus. São essas pessoas que Deus está buscando para abençoar e conceder prosperidade além da salvação. Agora, quando a pessoa não é fiel, pastor, se eu não sou dizimista, eu posso perder a salvação? Se você não é dizimista por desobediência, por infidelidade, mesmo conhecendo a verdade, então você está em pecado contra Deus. Se quem não dá o dízimo está roubando a Deus, eu pergunto para você, um ladrão vai entrar no céu? Então a pessoa pode perder a salvação, sim, por causa dessa resistência, por não receber a justiça de Deus, por não ser fiel. Pode sim. A pessoa não é dizimista, ela está desobedecendo a Deus, ela sabia que devia ser dizimista, mas ela não é. Ela está em pecado, ela está odiando a justiça de Deus, ela contesta a justiça de Deus, ela não aceita a justiça de Deus. Olha, não importa se você concorda ou não, se você aceita ou não, Deus não está nem aí com a tua opinião, Deus não está nem um pouquinho preocupado se você concorda ou não. O dízimo é santo ao Senhor, o dízimo é de Deus e pertence ao Senhor. Quando você é fiel, você está honrando, amando, glorificando a obra de Deus, a justiça de Deus. E outra coisa, a pessoa não é dizimista por quê? Porque ela não tem fé, porque ela não crê em Deus. Porque Deus diz, traga o dízimo na minha casa e eu vou abrir as janelas dos céus e eu vou derramar aquela tal bênção sobre a tua vida. Se a pessoa acredita, ela traz correndo o dízimo, porque ela sabe que vai receber a tal bênção. Mas se a pessoa não tem fé, ela duvida de Deus. Ah, não vou dar o dízimo não, pode me fazer falta, como eu era no início. Ah, não vou dar o dízimo não, pode me fazer falta. Então a pessoa não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé como é que você vai para o céu? Outro motivo, a pessoa não dá o dízimo porque ela é apegada com o dinheiro. Ela precisa do dinheiro. Aquele dinheiro tem que ser dela. Ela não pode dar na igreja não. Seja oferta ou seja dízimo, aquele dinheiro para ela é importante. Aí ela está praticando a avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. E por que a avareza é idolatria? Porque a avareza tem um Deus chamado Mamon, o Deus das riquezas. E nenhum idólatra vai entrar no céu. Então você começa a ver que esta pessoa, ela está colocando a salvação em risco por causa da infidelidade. Quando a pessoa já é cristã, já é salva, ela tem que ser fiel a Deus, para que não tenha apenas direito à salvação, mas tenha direito à prosperidade, tenha direito à saúde. Ninguém, igreja, pode ficar com aquilo que é de Deus. Se você diz, eu não vou dar o dízimo nem a oferta, porque eu vou precisar desse dinheiro, você pensa que esse dinheiro vai ser útil, mas você vai gastar muito mais de outra maneira, vai sofrer prejuízo, vai sofrer dano, vai sofrer assalto, vai fazer mau negócio, vai perder o emprego, vai ficar doente, vai gastar com remédio, vai sofrer um acidente. Isso não é eu rogando praga, não. É o próprio Deus que diz, com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim. Aí a pessoa fica levando aquela vida miserável e esperando que um dia Deus se compadeça dela, para abençoá-la, para ela arrumar um bom emprego, para ela ser curada, para ela ter prosperidade. Querido, querida, não está dependendo de Deus, nem de um dia futuro. A hora é agora, hoje é o dia. Se você for fiel, esta bênção é tua, em nome de Jesus, e por direito dos salvos, daqueles que são fiéis a Deus. Mas se você ainda não é salvo, como é que pode se pedir para uma pessoa que ainda não é salva que seja fiel? Como é que pode se pedir ao ímpio, ao que não tem temor de Deus, àquele ou aquela que ainda não entregou a vida para Jesus?
Como é que pode se pedir a esta pessoa que seja dizimista ou ofertante? A pessoa vem na igreja, ela não se sensibiliza com nada, o coração está duro. Como que essa pessoa pode cumprir essa justiça de Deus de fidelidade? Nem salva ela é. Então ela tem que amar a justiça de Deus também. Aqui que está nesse versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Qual é a justiça de Deus? Para quem ainda não é salvo. Para quem ainda não é salvo, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é justamente a injustiça que ele fez com o inocente. E a pessoa que não é salva ainda, e por isso você não pode pedir a ela fidelidade, ela tem que ouvir a palavra e tem que amar a justiça de Deus, que para quem não é salvo é justamente a injustiça que o próprio Deus fez contra um inocente chamado Jesus. E que eu quero que você leia comigo no profeta Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 8, até o 8. Está escrito assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amar a justiça de Deus, para quem ainda não é salvo, é amar a injustiça que ele fez com o inocente Jesus, fazendo cair sobre ele todos os nossos pecados e iniquidades. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: o qual, isto é, Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu por causa dos meus pecados. Quem devia morrer era eu. O culpado sou eu. Eu é que devia pagar pela minha culpa. Mas Deus, pela sua justiça, que eu não consigo compreender, fez a injustiça com Jesus, fazendo o inocente morrer, levando a minha culpa. Eu tenho que amar a justiça de Deus. Eu amo essa justiça. Eu acho que foi uma injustiça, mas os servos do Senhor, aqueles que se tornam servos do Senhor, cantam e se alegram por causa da justiça de Deus. Porque eu não entendo como Deus foi fazer essa injustiça com Jesus, mas eu sei que Deus operou essa justiça para que eu, que sou o culpado, fosse absolvido. Então eu amo essa justiça de Deus. Eu amo demais essa justiça de Deus. Foi uma injustiça com Jesus, mas eu amo a justiça de Deus, porque Deus achou melhor matar o próprio filho ao invés de me matar. Ele preferiu dar vida a você e dar a morte ao seu próprio filho. Mas por que eu canto e por que eu me alegro e por que você deve cantar e se alegrar com a justiça de Deus? Porque aquele inocente que foi morto pela justiça de Deus, levando o meu e o teu pecado, ele está vivo, ressuscitou dos mortos, ele está vivo pelos séculos dos séculos, e eu me alegro com a justiça de Deus, que pôde me salvar e ainda honrar o próprio Filho. O que Jesus fez, amados? Qual foi o ato principal de Jesus? Uma fidelidade e obediência completa a Deus. Isto é, em todas as coisas. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu. Morreu pelos meus pecados e pelos teus. E ele foi colocado na sepultura. E Deus o ressuscitou no terceiro dia. Não porque Deus tivesse dito: mataram o meu filho, mas não tem problema, eu sou Deus, eu vou trazer o meu filho de volta à vida. Deus não ressuscitou Jesus pelo simples fato dele ser o seu filho.
Você pode pensar que é isso, mas não é. Porque se Jesus, o Filho de Deus, tivesse um só pecado, por menor que fosse, ele deveria continuar morto até o dia de hoje. Mas ele não pôde continuar morto, não é porque ele era o Filho de Deus e Deus iria ressuscitá-lo de qualquer maneira. Deus o levantou dos mortos porque ele foi fiel em todas as coisas. Ele foi fiel em tudo. Ele morreu sem nenhum pecado. Os pecados que ele tinha não eram dele, mas meus e teus. Era impossível a morte retê-lo. Eu quero que você leia comigo a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Eu já estou terminando a mensagem. Hebreus 9, 28 diz assim: também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Cantem e alegrem-se os que amam a justiça de Deus. Eu canto e me alegro, porque a justiça de Deus na minha vida foi uma injustiça praticada com o inocente Jesus. Eu canto e me alegro muito, porque a justiça de Deus levantou Jesus da sepultura, porque seria injusto ele continuar morto, porque ele era inocente, porque ele não tinha pecado. E eu canto e me alegro com a justiça de Deus, porque Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus, o elevou às maiores alturas, e ele está sentado à direita do Todo-Poderoso, está preparando lugar para mim e para você. Eu canto e me alegro com a justiça de Deus, porque aquele Jesus que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, está para voltar, para buscar os salvos, os lavados, os remidos, os fiéis, aqueles que estão na casa de Deus, sendo fiéis em tudo. Eu canto e me alegro muito, porque Ele vai voltar. Eu tenho que ser fiel aqui e me alegrar em ser fiel, porque Ele vai buscar só os fiéis. Os infiéis não subirão. E uma prova de que nós somos fiéis aqui é quando todas as coisas estão correndo bem com a gente. Por mais problemas que apareçam, por mais lutas e aflições que surjam, você está conseguindo vencer sempre. As dificuldades aparecem. Pensa que eu estou imune de ficar doente? Uma vez eu estava vindo para o Rio de Janeiro, estava no voo, e eu estava desde manhã sentindo uma dor no peito, uma dor muito forte no peito, mas não comentei com ninguém. Achei que era uma dor de ter dormido de mau jeito, uma dor assim bem forte. Mas quando eu estava no avião, não sei se pela altura do avião, pela cabine do avião, não sei. Eu fui apagando, soltei o nó da gravata, estava sentado sozinho lá no banco. Quando a aeromoça passou para me servir o lanche, ela olhou para mim e falou: "O que o senhor tem?" Eu estava suando frio assim. Estava morrendo devagarinho, tão gostoso. Eu olhei para ela. Ela viu que eu não estava em condições nem de conversar. Aí ela correu no microfone do avião, perguntou se tinha algum médico, no avião. E tinham 2. Que vieram correndo e procuraram. E dentro daquele avião tinha um só comprimido de Isordil, um só. E um dos médicos me mandou colocar aquilo debaixo da língua, eu coloquei. E eu não sabia que eu estava tão mal. Quando o avião chegou no aeroporto Santos Dumont, tinha ambulância, cadeira de roda, saí pela porta de trás carregado. Mó luxo. Fui no hospital Rubem Berta. Fizeram o eletro, tinha lesão no coração.
Aí eu me transferi para um outro hospital, me colocaram numa ambulância, e eu falei, tem que tocar sirene, que eu nunca andei de ambulância. Aí me levaram no Copador, fiquei hospedado lá no Copador, cadeirinha de roda para lá e para cá, maior carinho comigo, e exame direto, e estava lá a lesão no coração. Foi tanta gente orar por mim naquele hospital. O Rutinaldo Mofato não saiu dali 1 minuto. A esposa dele, pessoas que eu nem conhecia foram lá orar por mim. E a lesão no coração. 3 horas da manhã, eu já estava enjoado de ficar naquele hospital. Queria arrancar tubo, queria arrancar tudo e ir embora. Não, mas você tinha que ficar. Aí fizeram 3 horas da manhã, mais um eletrocardiograma, e a lesão no coração tinha desaparecido em nome de Jesus. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Você está sujeito, olha aqui, você está sujeito a todos os problemas, mesmo sendo salvo e mesmo sendo fiel. Mas você tem que se sair bem desses problemas. Tudo tem que correr bem. Não quer dizer que você entrega a vida para Jesus e é fiel e mais nenhum problema te acontece. A mudança na nossa vida, sabe qual é? É que antes, quando nós éramos infiéis em tudo, acontecia um problema, a gente se revoltava, xingava, brigava, queria sair no braço, reclamava ou então se desesperava. E agora, o que eu faço? Mas quando você começa a ser fiel em tudo, você se lembra daquelas palavras do Senhor Jesus que são fiéis e verdadeiras, porque Ele é fiel e verdadeiro. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a diferença. O problema aparece e a gente diz, oba, eu vou vencer em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, nos afirmou que esse Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A pessoa, quando é infiel a Deus, pensa assim, se Jesus voltar, vão crucificar ele de novo. Nada. Ele ofereceu-se uma vez, o sacrifício dele é perfeito, definitivo e eterno. Ele vai aparecer mais uma vez, mas não é para ser crucificado não, e não é para todo mundo. Ele vai ficar lá nas nuvens dos céus escondido, com seus anjos, que ele vai dizer para os anjos, anjos, cubram agora os 4 cantos da terra, e quando eu der a ordem em segredo, toquem todos a trombeta ao mesmo tempo. E quando Jesus falar, é agora, os anjos pegarão suas trombetas douradas e tocarão com um som diferente que nunca ninguém ouviu, e somente os fiéis ouvirão. E naquela hora, num abrir e piscar de olhos, o teu corpo vai ser transformado. Você vai ser retirado da terra, violentamente, rapidamente, no abrir e piscar de olhos, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Vale a pena ser fiel. Quando eu sou fiel, todas as coisas têm que correr bem para mim, mesmo que os problemas apareçam. Eu tenho que sair bem dos problemas. Eu tenho que ter a vitória. O testemunho é esse, eu sou salvo, sou fiel, eu tenho que me dar bem sempre. Está compreendendo isso? No mundo tereis aflições, você não vai ficar livre de aflições. Mas quando você é fiel, você se dá bem, mesmo nas horas de muita aflição, ou quando o problema parece insolúvel. Quando todo mundo achar que você está acabado. Quando o diabo der um soco na mão dizendo, consegui, peguei. Naquela hora, Satanás vai cair por terra e vai ser envergonhado. Porque você vai dar a volta por cima em nome de Jesus. E você vai dar a volta por cima porque é fiel. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você quer
ser fiel, aceitando, amando, louvando, cantando a justiça de Deus, se alegrando com isso, e você ainda não entregou tua vida para Jesus, você tem que entregar tua vida para Jesus, receber a justiça de Deus. Se você já recebeu a justiça de Deus, então você tem que ser fiel em tudo, para que todas as coisas cooperem com você e para que você tenha todas as coisas como Gaio estava sendo abençoado pelo apóstolo João. Finalizando, Romanos capítulo 8, versículo 32. Não vou ler mais nenhum versículo para você, você já ouviu muito. Romanos 8, 32, só para finalizar, diz assim: aquele, isto é Deus, que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você tem que ter Jesus, porque ele tem o controle de todas as coisas. Quando você tem Jesus, todas as coisas já estão à sua disposição. Isso é amar a justiça de Deus. Deus não poupou o próprio Filho. Teve um ímpio que disse assim: poxa, se Deus fez aquilo com o próprio Filho, o que ele não vai fazer comigo? É um ignorante. Porque Deus, por amor a você, não poupou o próprio Filho, para garantir que vai te dar todas as coisas. Mas todas as coisas virão para você, se você for fiel. Você tem que ter Jesus em primeiro lugar, porque Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, o controle sobre tudo. João escreveu também no seu evangelho: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Recebeu poder e autoridade nos céus e na terra. Você recebe Jesus e você já vai ter à sua disposição todas as coisas. Depois de receber Jesus, você tem que ser fiel em todas as coisas. Primeira coisa, eu tenho que receber a justiça de Deus. E Deus não tem outra justiça. A justiça de Deus é essa: Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para você. Ou você recebe a justiça de Deus, ou você não vai ter a justiça de Deus. Não adianta você receber outra pessoa, um padroeiro, uma padroeira, uma medianeira, uma divindade, uma entidade, não adianta. Não tem ninguém para te ajudar. O único que tem controle sobre todas as coisas e o poder sobre todas as coisas é Jesus. Qual é o primeiro passo? Eu amar a justiça de Deus na minha vida, que foi a injustiça que Ele cometeu com Jesus, fazendo Ele morrer na cruz no meu lugar. Eu tenho que amar isto, e eu amo isto. Você tem que amar isto. Eu posso ser salvo por aquilo que Deus fez pela minha vida. Então você tem que receber Jesus como teu único Salvador. É a única justiça de Deus. Injusto para Jesus, justo para você. Você tem que se alegrar e receber Jesus. Depois de receber Jesus, você recebe com Ele todas as coisas. Mas todas as coisas só contribuirão juntamente para o teu bem se você for fiel. Não será uma coisa automática. Vai ser um discipulado, uma caminhada, uma convivência. Você vai ter que mostrar que é como Gaio e não como Diótrefes. Você vai ter que mostrar para Deus: eu sou como Gaio, não como Diótrefes. Aí é na vida cristã que vai aparecer isso, no dia a dia. Quando você é como Gaio, você então vai amar a obra de Deus, a casa de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, os irmãos e até os estranhos. Você vai contribuir com a verdade. Você vai fazer a tua parte, vai ser cooperador da verdade. Você é como Gaio. Isso vai aparecer na sequência, no dia a dia, no cotidiano, na tua vida cristã. Aí quando você contribui com as coisas de Deus, as coisas de Deus começam a contribuir juntamente para o teu bem. Isso vai aparecer, a tua personalidade vai surgir com o tempo. Para alguém dizer: essa pessoa entregou a vida para Jesus e é fiel. Isso vai aparecer só depois. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós não somos fiéis por fazer isso. Nós não temos condição de merecer por fidelidade a salvação. Aliás, nós vamos receber a salvação
justamente porque não merecemos. Mas depois que você recebe a salvação, é no dia a dia que você vai mostrar se é fiel. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você que ainda não entregou tua vida para Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é isso agora. Amém? Então olhem todos para mim lá atrás. Ninguém aqui está querendo que você mude de religião. Ninguém aqui está querendo que você mude a tua crença. Porque se você é espírita, umbandista, se você é kardecista, se você é católico apostólico romano, católico apostólico brasileiro, renovado, ninguém está querendo que você mude a sua religião. Sabe por quê? Porque todas as religiões que hoje existem, inclusive a Igreja Católica Romana, todas essas religiões de hoje não existiam no tempo de Jesus. A Igreja Católica só vai surgir no século III. Antes disso, não existia Igreja Católica. Então não é questão de você mudar de religião. Porque essas religiões que existem hoje, as igrejas que existem hoje, não existiam no tempo de Jesus, inclusive a paz de vida. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de salvação. Estamos falando do único Salvador. Estamos falando da justiça de Deus. E a questão está em se você quer receber a justiça que Deus fez para a tua vida, garantindo a salvação, se você receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então é responder sim ou não, muito simples. Eu pergunto para você que está aqui hoje, pela primeira vez, pela segunda vez, ouvindo esta palavra, sabendo que só existe uma justiça de Deus, e que Jesus se ofereceu uma única vez, e está valendo por toda a eternidade. E por toda a eternidade, se você continuar salvo nesta vida, você também passará desta vida e vai continuar salvo para sempre. Daqui 1 bilhão de anos, você vai continuar salvo por causa do teu Salvador Jesus. O sacrifício dele é eterno. Essa é a justiça de Deus. Você tem que receber Jesus como teu Salvador agora, e aqui nesta vida, até o último dia, ser fiel. Aí você vai continuar salvo por toda a eternidade. Mas o primeiro passo começa em você dizer: eu quero a justiça de Deus. Não compreendo como alguém pode ter morrido no meu lugar, mas já que foi Deus que estabeleceu assim, quem sou eu para discutir? Eu canto e me alegro pela justiça de Deus. Eu quero Jesus, eu quero esse Salvador. Então, para você responder se quer Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu vou pedir para você fazer um sinal com a tua mão. Todos que querem receber a justiça de Deus, todos que querem a única salvação que Deus oferece, todos os que querem receber Jesus Cristo como único Salvador, ergam suas mãos direitas assim para o alto. Todos que querem, ergam as mãos para o alto. Oh glória, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, por favor, venha aqui para frente. Venha aqui para frente agora. Venha de lá de trás, todos que ergueram as mãos, pede licença, venha aqui para frente. Vai chegando aqui na frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas que estão chegando. Outra coisa, você que está aqui hoje, olha só, Diótrefes estava desviado, mas continuava na igreja. Olha só, todo mundo viu aqui que Diótrefes não vive o Evangelho, está completamente fora da palavra, mas ele estava na igreja. Quer dizer que ele estava desviado dentro da igreja. O que faltava para Diótrefes? Uma conscientização. Alguém chegar e dar uma sacudida pelo próprio bem da pessoa, pela salvação da pessoa. A pessoa acordar: puxa, não estou sendo fiel. Se você está aqui conosco, preste atenção, mesmo na igreja, nós temos que dar uma sacudida se você não está sendo fiel em tudo.
Eu tenho que falar as coisas que você ouviu hoje, porque é para a tua salvação, é para o teu próprio bem. E você tem que refletir: puxa, o que eu ouvi, deixa eu fazer um exame, preciso me consertar com Deus. Agora, para Diótrefes, era difícil fazer isso, sabe por quê? Porque ele queria ser o primado, ele queria ser o Papa, ele queria ser mais do que João, ele queria ser o principal da igreja, ele queria ser mais do que todo mundo. E por causa desse orgulho, ficaria muito chato para ele reconhecer que estava errado. Por isso que esse Diótrefes aí, você não vai mais ouvir falar e provavelmente perdeu a salvação. Não estou julgando, não sei, não tenho elementos para dizer, mas se ele não se arrependeu, se ele não mudou, ficou, pereceu. Agora, olha só, você não é Diótrefes, você tem que ser como Gaio. O teu modelo é Gaio. Você tem que ser amado, amado. Deus tem que te amar muito. Se você não está conseguindo ser como Gaio, você não pode ficar com vergonha, como ficou Diótrefes ou teria Diótrefes. Ficar na soberba: puxa, se eu for lá na frente, o que vão pensar de mim? Vai ficar chato ir lá na frente. Diótrefes estava na igreja, mas estava desviado. Às vezes a pessoa tem que levar uma sacudida para falar: peraí, eu não estou sendo fiel, e desse jeito eu estou perdido, perdida. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que me consertar com Deus. Então olha só, você que está aqui, você que está hoje aqui, não quero saber o que é, não quero que você me conte, não quero que você me fale, mas também o Espírito Santo não quer que você continue na situação que você está, e nem aí no teu lugar. Se você for humilde, como João era humilde, João poderia dizer: eu sou apóstolo, mas ele diz: o presbítero. Não colocou nem o nome dele ali, com humildade. Se você for humilde, se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Deus vai te exaltar. Se você resistir à vontade de ficar escondido aí no meio da multidão, se você derramar o teu coração, reconhecendo que precisa se consertar com Deus para ser fiel em todas as coisas, se você vier aqui na frente e se humilhar com Deus, diante do altar, você pode ter certeza que hoje você volta para a tua casa restaurado, restaurada, perdoado, perdoada. Se tem alguém que está precisando vir, não precisa aguardar não, pode vir aqui na frente, pode vir, porque aí é que está a base do nosso dia a dia. Eu preciso me corrigir o tempo todo, eu preciso me avaliar o tempo todo, eu preciso me consertar o tempo todo, eu preciso estar sempre vigiando, porque o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Eu tenho que estar me policiando. E quando você faz esse exame e chega à conclusão que precisa se consertar, se humilhar, você pode ter certeza que você está no caminho certo. A pessoa que é soberba, que endurece o coração, a pessoa que resiste, ou a pessoa que se esconde numa hora dessa, ela está colocando em risco a própria salvação. Ela pensa assim: ah, Deus me conhece, Deus sabe, eu estou aqui atrás, mas Deus sabe, eu me conserto com Ele aqui. Você está sendo soberbo, soberba, orgulhoso, orgulhosa. Mas se você se humilhar, e eu estou falando isso porque o Espírito Santo está me mandando falar, porque tem mais pessoas que precisam vir na frente. Não estou julgando ninguém, porque o que eu falo agora é o que o Espírito Santo fala no meu ouvido. Ele quer que você saia do teu lugar e venha aqui para frente, porque Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer consertar a tua vida. Ele quer que você saia daqui hoje com alegria. Ele quer que você cante e se alegre com a justiça de Deus. Ele quer que hoje você volte para casa feliz e não amargurado, não amargurada. Isso, venha, venha, glória a Deus pela tua vida. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Oh, glória! Você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida hoje. Hoje, vamos nos ajoelhar aqui na frente. Dobre os seus joelhos. Ore comigo assim:
Você que está em casa, atenção. Você que está em casa, atenção. Você quer entregar tua vida para Jesus ou quer se consertar com o Senhor? Se ajoelhe ao lado do rádio. Quem está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração, se você quer se entregar para Jesus ou se consertar com Ele. E você que está aqui na frente, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Ore assim comigo agora, todos, inclusive quem está em casa ou quem está em trânsito. Orem comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, ouvi a Tua palavra e aprendi com o Senhor. Agora, meu Deus, eu declaro diante do céu, diante da igreja, diante dos homens, que o Senhor Jesus, a minha justiça, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, a minha vida eu entrego agora nas Tuas mãos. E eu peço ao Senhor que retire de mim tudo que não Te agrada. Retira, Senhor, os meus defeitos e me ensina a pensar com a mente de Cristo. Eu quero sentir e pensar do jeito que o Senhor pensa e sente. Eu quero que a minha vida seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Eu me conserto com o Senhor e eu quero Te servir com fidelidade. Perdoa, Senhor, os meus pecados e as minhas iniquidades e me dê agora a alegria da Tua salvação, para que eu possa cantar e me alegrar na Tua presença, porque o Senhor ama o meu bem-estar. Agora, meu Deus, eu Te peço que junto com o Senhor Jesus e com a minha fidelidade, o Senhor coloque todas as coisas para cooperarem, para contribuírem para o meu bem. Me dá, Senhor, não apenas a salvação, mas o testemunho da minha fidelidade. Me honre com prosperidade, para que assim como a minha alma vai bem, tudo também na minha vida corra bem. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.